Estou aqui para responder uma pergunta que me fizeram a respeito da importância do nosso corpo e como nós devemos tratá-lo uma vez que fomos resgatados por Cristo do pecado. Então, para entender o porquê, segundo a Bíblia, o corpo não pode ser usado de qualquer maneira ou do jeito que nós quisermos, nós precisamos analisar com mais profundidade as passagens em que Paulo ensina sobre a natureza e o propósito do corpo humano, especialmente à luz da redenção, do resgate, da compra efetuada por Cristo na compra do nosso corpo, da nossa vida por completo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20, fala que o corpo é propriedade de Deus. Paulo afirma o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí alguém pode perguntar, por quê? E Paulo responde, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. É interessante que aqui que a expressão não sois de vós mesmos, ela é fundamental. Quando Paulo afirma que fomos comprados, ele está usando a linguagem de resgate, onde Jesus nos comprou, nos tirando da escravidão do pecado para uma vida de liberdade em Deus. Ele nos tira da escravidão do pecado para vivermos uma vida livre para servirmos a Deus. Esse é um grande diferencial. E o ponto central é que, uma vez comprado por Cristo, não temos mais direito de usar o corpo como bem entendemos. Por quê? Porque ele agora pertence a Deus. É para a glória, é para usarmos para louvor, para glorificar a Deus. Então, Paulo estabelece que ao sermos redimidos, ao sermos comprados, resgatados do pecado, nossa relação com o nosso corpo muda bruscamente. O nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus, para a exaltação de Deus, e não para fins pessoais e egoístas. E nesse momento eu trago à baila, eu trago à tona Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim, olha: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E esse culto aqui não é só construído ou vivido na igreja, templo, mas é em cada momento da nossa vida, em cada instante da nossa existência. E aqui eu quero enfatizar também que Paulo faz uma comparação entre os sacrifícios do Antigo Testamento e a nossa vida, que eram ofertadas, no caso, o sacrifício, e dedicados exclusivamente a Deus. E esses sacrifícios, eles eram descritos para que fosse oferecido de maneira apropriada, de maneira adequada a Deus. E ao dizer que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, Paulo convida a mim e a você a consagrar nosso corpo de maneira plena, completa, de forma que toda ação e escolha que eu e você venhamos a fazer precisam ser dedicadas a Deus. Assim, o corpo não é mais nosso para ser usado de forma egoísta ou destrutiva, mas o nosso corpo deve ser um instrumento de serviço e adoração a Deus. Esse culto racional, volto a repetir, significa que nós devemos fazer do nosso corpo de maneira que reflita essa compreensão profunda da nossa relação com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 17, Paulo fala que o nosso corpo ele é santuário de Deus. E ali ele reforça a ideia ao dizer: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque é santuário de Deus e que são vocês e vocês são sagrados. Repito, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo aqui,
ele faz uma advertência séria, dizendo que o corpo é um santuário de Deus. E na cultura judaica, o templo era um lugar santo, dedicado exclusivamente a Deus, e que qualquer profanação era um ato grave e perigoso. Comparando o corpo ao santuário, o nosso querido Paulo está enfatizando que o corpo é consagrado e deve ser tratado com reverência, não para ser usado de forma leviana, né? Não é para ser usado de forma leviana, mas para refletir a presença de Deus. Qualquer uso indevido desse corpo é visto como uma destruição do santuário, e Deus exige responsabilidade sobre o como nós devemos usar o nosso corpo, que é templo do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, Paulo nos traz ali à memória a luta da carne e do Espírito. Ele explica ali em Gálatas, do versículo 16 ao 17, dizendo o seguinte: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro. Aqui ele demonstra que o desejo natural, a carne, naturalmente se opõe aos propósitos do espírito. E usar o corpo de acordo com os desejos egoístas é descrito como ceder à carne, enquanto andar pelo Espírito é permitir que o corpo seja guiado e santificado por Deus e para Deus. E, portanto, queridos, Paulo está a nos ensinar que não temos a liberdade de fazer tudo o que queremos, mas sim a responsabilidade de permitir que o Espírito Santo nos direcione e nos mostre como devemos usar o nosso corpo. De uma maneira bem resumida, essa breve exegese das passagens paulinas que nós acabamos de usar, que mostram que o corpo é templo do Espírito Santo, foi comprado, e após essa compra, essa redenção, esse corpo, esse resgate tem um propósito maior e uma nova dignidade. O nosso corpo, ele é um instrumento sagrado, não uma posse para uso livre e egoísta. O uso do corpo deve ser sempre um refletir dessa nova identidade como templo do Espírito Santo, e nós devemos entender que esse corpo, que a nossa vida é propriedade de Deus, e por isso precisa ser dedicado à santidade e à glorificação de Deus em todas as ações e em todas as nossas intenções. Então você sabe que você é responsável, uma vez que você foi comprado e redimido pelo sangue de Cristo, pelo preço que ele pagou na cruz do Calvário. O seu corpo não te pertence mais, é propriedade dele, e nós precisamos então assim vivemos com responsabilidade, porque Deus vai exigir, ele vai cobrar de nós toda e qualquer forma de uso indevido da nossa vida, do nosso corpo. Gostou? Espero que você tenha sido edificado. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, e eu te espero nos próximos vídeos. Shalom, Vrahá, paz e bênção.